Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos e queridas, nesta manhã maravilhosa. Olha, eu vou contar agora o meu testemunho de vida, é impactante. Vocês clicam lá no YouTube, Oração com Café, e vão ver o testemunho de vida da missionária Fátima, do dia que eu me entendi de gente até os dias de hoje. E eu vou deixar para você aqui em Salmo 119 e o versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço, não haverá tropeço no caminho daquele que ama a Deus, porque ele os livrará. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Hoje no YouTube eu vou soltar um testemunho de vida, da minha vida, do dia que eu me entendi de gente até o dia de hoje, impactante. Veja lá, em nome do Senhor Jesus, né? E eu vou começar aqui fazendo uma oração, né? Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Deus amado. Deus Todo-Poderoso, grande El Shaddai, que esse testemunho venha servir, Pai, de fortalecimento para aqueles que estão fracos, para aqueles que qualquer coisa quer largar o Senhor Jesus, quer sair da tua presença, quer voltar para o mundo. Deus Todo-Poderoso, que esse testemunho de hoje realmente venha acrescentar muita experiência na vida dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Deus Todo-Poderoso, grande Oxadai, abençoa cada um que estiver vendo esse testemunho, que o Senhor venha dar entendimento para eles entender o que é estar na tua presença, querer ir para o céu, né? E não querer te negar por nada deste mundo, porque as coisas do mundo são passageiras, mas a de Deus é eternamente. Irmãos, irmãs, eu nasci lá no sertão do Ceará, né? No sertão do Ceará, meu pai já tinha casado 2 vezes, ele já tinha 10 filhos quando casou com minha mãe. E casou com minha mãe pela 3ª vez, porque ele ficava viúvo e casava. Ficava viúvo e casava. E o povo de antigamente, eles moravam dentro do mato, não tinha informação de nada, não, às vezes não tinha nem rádio a pilha, né? Não tinha nem rádio a pilha, nem luz, era candeeiro, né? Candeeiro é uma latinha de zinco que fazia, e fazia um cordão de algodão e colocava dentro, e colocava ali querosene, né? Para acender à noite, né? E quando eu nasci, meu pai já tinha quase 20 filhos ao todos, né? Porque só com minha mãe foi 16 filhos, né? E ele, quando casou com minha mãe, já tinha 10 das outras mulheres. Quando eu tinha 10 anos, meu pai já tinha 75 anos, né? Porque eu era do 3º casamento do meu pai e já era uma das últimas, mais pro meio para as últimas, né? E aí, todo dia de manhã, quando a gente acordava, meu pai velhinho, né? Quase não podia mais trabalhar, né? Os filhos homem que tinha, 2 que tinha filho homem que morava lá em casa, trabalhava, mas trabalhava para os outros, para ganhar dinheiro, para ir para a esbórnia, beber cachaça, né? Não ajudava o meu pai, né? E aí, a gente acordava de manhã, não tinha nada para comer. A única coisa que tinha para beber era chá de rapadura, né? A gente é do Ceará, do sertãozão, lá do Mauriti, perto do Juazeiro do Norte, né? Então, de manhã, a única coisa que tinha para a gente se alimentar era chá de rapadura. Quando a gente estava o estômago doendo muito, com muita fome, para a gente não ficar com aquela dor no estômago de fome, a gente pegava um punhado de farinha, colocava dentro de uma xícara, né? Colocava aquele chá de rapadura fervendo e comia ali para matar aquela fome, né? Aí depois vinha o almoço. O almoço era o quê? Angu com leite e rapadura, né? Só quem sabe o que é isso é quem é do sertão, né? E ali
E a gente, mesmo pequena, ia pro rio pegar água, né? Pra mina, que lá chama mina, né? Onde tinha água, né? E ela andava mais ou menos uns 2 quilômetros, né? Uma lata d'água na cabeça, desde pequenininha. Eu acho que eu não cresci por isso, né? Desde pequenininha, né? Com 6, 7 anos, já começava a carregar. A primeira era a cabaça, né? Colocava uma cabaça de água, que lá no norte tem aquelas cabaças. Aí pega as cabaças, né? Limpa e serve para as pessoas carregar água na cabeça, né? E depois era aquelas latas de tinta, né? Que o povo usava, né? E aí servia para fazer lata para a gente carregar água para dentro de casa, na cabeça, né? E aí já pensou? Minha mãe, muitos filhos, meu pai também, né? Ela não tinha tempo para nada, porque a vida dela era o quê? Cozinhar, pegar água no rio com nós, né? Pegar água na mina, para lavar louça, para cozinhar, para tomar banho, né? Para tudo. Pegar aqueles fechos de lenha na cabeça para poder fazer as comidas, né? Era uma vida muito difícil, né? E aí, na hora da janta, era só feijão de corda com cuscuz de milho, aquele cuscuz vai seco, sem nenhuma mistura, né? E arroz era difícil ter para comer, né? E aí, quando a gente ia levar almoço na roça, ia catar, na época da lida, mesmo pequena, a gente catava feijão, catava milho, quebrava milho, macaxeira, mandioca, arrancava, o que tivesse, né? Mas aí, quando eu tinha 10 anos, eu me cansei daquela vida de passar tanta fome, de ficar passando necessidade demais, né? Aí um dia eu nem falei para minha mãe, nem falei para meu pai, nem nada. Eu fui para a rua onde passava aqueles carros para ir para a cidade. Peguei um carro daquele, cheguei na cidade mais próxima, que é mais ou menos uns 5 quilômetros da minha casa para essa cidadezinha. Era mais ou menos uns 5 quilômetros. Daria uns 5, 6 quilômetros, né? Aí eu cheguei lá, comecei a bater na porta de casa em casa e fui procurando trabalho, quem queria, né? Quem me queria para trabalhar. Aí arrumei uma casa. Não esqueço desse dia, jamais. Eu posso viver 100 anos, eu não esqueço desse dia. Era Luísa o nome dela, era uma loura, gorda, forte. Luísa o nome dela. Casada com Estênio, né? Então, ela tinha 3 filhos, né? E aí eu comecei a trabalhar ali e morar, né? E aí eu mandei avisar pro meu pai. E aí o meu pai vinha todo sábado, que a feira de lá era dia de sábado. Aí meu pai vinha todo sábado, passava ali, pegava um pouquinho de dinheiro, né? E ajudava a levar a feira para os meus irmãos, comprar um pão, uma bolacha. Carne era muito difícil a gente comer. Sabe que o meu pai levava da feira? Eu não sei se ele pagava por isso. Tem aqueles mocotó do gado, que é do joelho para baixo assim. Só o osso ele levava para casa, né? Ele levava aquele osso para casa. Aí sabe o que acontecia? Minha mãe colocava para cozinhar. Quando cozinhava, aí pegava um martelo, batia assim, que saía todo tutano, cheio de gordura. Aí derretia aquela gordura e fazia pirão para nós comer. Aí assim, eu fiquei mais de um ano. Eu tinha 10 anos nessa época, quando eu comecei a trabalhar nessa mulher. Eu fiquei mais de um ano ali trabalhando com aquela mulher. E até que o Stalinho, o esposo dela, foi transferido de cidade, porque o serviço dele, ele trabalhava em serviço público, ele foi transferido de cidade. Aí ele foi transferido para a capital, para Fortaleza, né? Aí tinha eu e outra moça que trabalhava com ela. Aí ela chamou nós duas, a outra moça falou, não vou não, porque a mãe daquela moça que trabalhava comigo, da Aninha, o nome dela era Ana, era uma índia linda. A mãe dela morava ali, na cidadezinha mesmo, ela não dormia lá na casa da patroa, só quem dormia era eu, né? Ela falou, não vou não,
Aí ela falou pra mim, não vai não, Fatinha. Ela me chamava de Fatinha. Não vai não, Fatinha. Eu arrumo um serviço pra tu aqui, mulher. Não vai não. E eu, sem experiência, sem maldade, sem malícia, sem estudo, sem nada, né? Eu fui achando que aquela mulher ia me pagar, ia continuar me tratando bem, né? E ia me pagar. Ela falou que ia pôr o dinheiro no correio todo mês do meu pai, e eu acreditei, né? Eu era criança, acreditava em Papai Noel, eu acreditava nessas coisas, né? Eu não tinha maldade, não tinha malícia, não tinha experiência de nada. Não, era uma criança, né? E eu acreditei. E aí nós fomos para a capital, eu fui com aquela mulher. Chegou lá, gente, aquela mulher começou a me maltratar. Ela me batia. Ela saía para passear final de semana com todos os filhos, me deixava, trancava a porta da frente para mim não sair para a garagem, porque o portão assim da garagem dava para pular, né? Tinha uns 2 metros de altura, mas dava para pular, né? Ela trancava a porta da frente, levava a chave e trancava o portão. E eu ficava dentro de casa, trancada. Aí todo o serviço do mundo que você imaginar, ela mandava eu fazer naquele dia, né? Que era limpar tudo bem limpo, passar roupa, fazer tudo que eu não conseguia fazer no dia a dia, né? Uma vez eu lembro, gente, que eu quase que morri. Eu só não morri até hoje, porque o Senhor tinha um plano na minha vida. E quando Deus tem promessa, tem plano na vida da gente, a gente não parte daqui sem antes se concretizar. Agora veja só, uma criança que não tem entendimento de nada, que eu era pré-adolescente, nem adolescente direito eu era. Aí teve um dia que ela saiu, trancou tudo e eu fui lavar o banheiro. Aí o banheiro de azulejo, né, tava sujo, eu na maior inocência, eu fui pegar Bombril, né? Tinha tomada no banheiro. E eu tava lavando o azulejo todinho com Bombril, sabão, né? Canda. E eu vi em cima da tomada também. Eu não sabia de nada. Eu fui em cima da tomada também, passei o Bombril molhado. Gente, eu quase que não me desgrudava daquela tomada. Eu lutei. Eu creio que o próprio Espírito de Deus me ajudou a sair daquela tomada, porque quando eu consegui me soltar, eu caí longe. Eu falei para ela, quando ela chegou, ela dava era risada. Aquela mulher é o próprio Satanás em pessoa. Na casa dela, eu não comia comida da panela. Eu comia depois que os filhos dela terminavam de comer, que ela pegava os restos e colocava para mim. E eu chorava, eu não sabia o que fazer. Eu não estudava, não sabia de nada. Aí eu comecei a pedir para ela com jeitinho. Pelo amor de Deus, deixa eu estudar. Ó, tem uma escola aqui na rua de trás, se você quiser me levar e me buscar. Me deixa estudar, até mesmo para cuidar da Rita de Cássia, que o nome da filha dela era Rita de Cássia. Para dar algum remédio, alguma coisa assim, eu preciso saber ler, eu preciso estudar, né? Aí, com muito custo, ela deixou eu estudar, né? Aí eu comecei a estudar. Aí comecei a me formar com um e com o outro, como que eram as leis da vida, as coisas dessa terra, como que era, né? E as pessoas começaram a falar das leis, né? Que tinha juizado de menor, que era escravizão, era trabalho escravo e tudo. E eu fiquei lá. Aí um dia, tinha uma colega dela lá naquela cidade que a gente morava, que era pertinho dos meus pais, né? E foi passar lá uma semana, o nome dela era Glória. O nome dessa moça era Glória. Era de uma família muito, a considerada a mais rica da cidade lá, né? E ela era professora, né?
E aí, mas ela não me deixava com a Glória sozinha hora nenhuma, né? Porque ela tinha medo que eu falasse tudo que estava se passando ali com a Glória. Aí, quando ela entrava no banheiro rapidinho para tomar um banho, eu conseguia falar com a Glória. Eu chegava na Glorinha e falava para ela: me ajuda a sair daqui, me leva daqui, eu estou sofrendo, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas a Glória não quis saber. Ela não quis saber, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que por causa de dinheiro vendem até a própria mãe, né? Por causa de dinheiro, porque ela falou: não, eu não posso me dispor com minha amiga não, né? Porque senão, porque lá era uma casa que quando ela quisesse se divertir na praia, ela tinha para onde ir, né? E se ela se dispusesse com a colega dela, ia perder a hospedagem quando quisesse ir ali para a praia, né? Não fez nada por mim, nada, né? E eu continuei naquele sofrimento. Se a filha dela, Rita de Cássia, caísse perto de mim, que ela tinha 2 aninhos na época, e se machucasse, ela dizia que era eu que tinha batido na menina, ela vinha para cima de mim me bater. Foi dias difíceis ali. A porta do meu quarto eu não podia nem ter privacidade, porque ela já tinha escondido, jogado fora a chave do meu quarto. Já tinha jogado fora. Quando a mãe dela era boa comigo e via aquilo tudo, mas não se metia porque também ela tinha medo da filha, né? E às vezes ela vinha ali e via que eu não tinha nem roupa, ela trazia roupa para mim, presente, né? Sabe o que ela fazia? A mãe da Luísa, da patroa, trazia roupa para mim, porque via que eu não tinha. Quando a mãe dela ia embora, ela fazia, sabe o quê? Mandava eu ir na padaria. Enquanto eu ia na padaria comprar pão, ela pegava meio litro de cana e jogava lá dentro da minha roupa, dentro da minha mala, porque a minha mala, ela cortou a chave e jogou fora. Eu fiquei ali muito tempo sofrendo, sabe? Aí um dia, né, eu falei para ela: eu vou sair de manhã, 5 horas da manhã, que eu vou lá na Rádio Verdes Mares, em Fortaleza, né? Pegar 2 ingressos que eu ganhei lá, eu liguei lá e ganhei 2 ingressos para os meninos, para os seus filhos e ver o filme. Era para, se eu dissesse que era para os filhos dela e ver o filme, podia, né? Aí eu aproveitei e fui cedinho, 5 horas da manhã saí de casa. Cheguei num ponto de ônibus, pedi passagem para um, pedi passagem para o outro e perguntei onde era que eu encontrava o governador Gonzaga Mota, que na época de 85, 84, 85, quem governava Fortaleza, o governador de Fortaleza era o governador Gonzaga Mota. Nunca mais esqueci do nome desse homem, nunca mais saiu da minha mente. Quem estiver vendo esse vídeo e for de Fortaleza vai saber que eu estou falando a verdade, né? Gonzaga Mota. Aí eu fui lá, chegava no ponto de ônibus, pedia dinheiro para um, pedia dinheiro para outro, para ir, para voltar, e fui até o palácio do governador Gonzaga Mota. Cheguei lá, pedi para falar com ele, aí a secretária falou que eu não podia falar com ele, que eu não tinha hora marcada. Eu digo: pelo amor de Deus, moça. Aí eu contei minha situação, né? Eu contei tudo que eu estava passando e que eu precisava de dinheiro para ir embora para a minha cidade, que eu não aguentava mais, né? Aí elas falam: mas para isso tem juizado de menor. Eu digo: meu caso é outro, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei andar aqui em nada. Eu preciso apenas que esse homem me receba e me dê uma passagem para mim ir embora. Aí, com muito custo, eu esperei lá o dia inteiro. Quando teve uma brechinha, ele me atendeu, né? E eu expliquei, né? Nessa época ele usava óculos, é mesmo que eu estava vendo ele na minha frente. E aí, ele me deu essa passagem. Não me deu o dinheiro, não, me deu a passagem, né? E aí eu vim embora novamente para casa dessa mulher, né? E falei, aí ela brigou, quando viu de longe, viu eu chegando, já foi brigando, já foi querendo partir para cima de mim para me bater.
Mas quando ela falou onde tu tava, que eu falei, fui no juizado de menor, aí ela já mudou o tom da conversa, né? Ela falou, o que que você foi buscar lá? Eu fui pedir permissão para ir ver os meus pais, para viajar, porque faz muito tempo que eu tô aqui e não vejo eles. Eu preciso ir ver eles. Ela, mas com que dinheiro? Você não tem dinheiro? Eu digo, não, eu tenho já passagem, já ganhei, né? Aí, desse dia até o outro dia de manhã, gente, eu tive que ficar com uma roupa de bolso, um short de bolso, e a passagem ficar no bolso, porque senão ela rasgava e jogava fora. Olha, ela tinha 3 filhos homens, tinha o Estênio, o Edgar, o João Bosco. E a menina Rita de Cássia. O nome do esposo dela era Stalin. E ela era Luísa. Lá tinha 2 banheiros, o banheiro que era meu e o banheiro deles. Só que no meio tinha aquela divisão que não era até o teto. Eu sofria tanto ali que na hora que eu ia tomar banho, aqueles meninos malignos, se eles já tivessem em casa, não tivessem na escola ou não tivessem saído, eles subiam ali, eles colocavam uma cadeira, subia ali para ficar vendo eu tomando banho, jogava areia em cima de mim, jogava pedra. Era situação difícil. Eu sofri muito. O esposo dela, quando ele vinha para lá, no meu quarto não tinha chave. O meu quarto não tinha chave, porque ela já tinha tirado. Já tinha jogado fora para mim não ficar ali trancada, para ela poder fazer o que quisesse com minhas coisas, né? Então, quando ele estava ali, ele acordava de madrugada, ele ia pro meu quarto. Ele tentava, ele me agarrava, eu lutava com ele para ele não me fazer mal. Aí eu sempre conseguia sair fora dele, conseguia me livrar dele, e aí eu corria pro banheiro e me trancava, porque o banheiro tinha chave, mas o meu quarto não tinha chave. Deus sabe tudo que eu passei ali na infância. Minha infância foi difícil, a vida adulta também. Aí, graças a Deus, né? Depois de mais de 2 anos, eu consegui agora sair dali. Cheguei na rodoviária atrasada, o ônibus já estava com as luzes ligadas para sair. Vixe, quase que eu perdi o ônibus. Misericórdia. Foi muito triste, né? Aí, mas eu consegui entrar no ônibus e vir embora, graças a Deus, glória a Deus, porque Deus é fiel. Eu não era crente ainda. Eu não era crente, assim, que frequentava a igreja, mas quando eu era pequenininha na minha cidade, eu lembro que tinha uma moça, a Socorro, que ela veio para São Paulo, veio morar aqui em São Paulo, e ela, quando chegou aqui em São Paulo, aceitou Jesus. E quando ela foi uma vez na minha cidade passear, ela fazia escola dominical assim com as criancinhas, dava ensinamento, explicava, cantava. Eu lembro como se fosse hoje um hino que ela cantava assim: subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Não há mais tristeza em mim, porque Jesus Cristo já me libertou. Joga a tristeza fora, meu bem, e para o céu alegre eu vou, né? E aí, quando ela vinha embora, no último dia que ela foi dar aquela escolinha ali para nós, aquele ensinamento, ela perguntou, fez o apelo para nós. Eu devia ter uns 5 a 6 anos nessa época, mas a criança não esquece de nada. A melhor fase que a criança pode aprender qualquer coisa e guardar na mente é quando ela é criança, porque ela guarda tudo. Ela fez o apelo ali, quem queria aceitar Jesus no meio daquelas crianças tudinho. Eu levantei a minha mão, só eu falei que queria, né? Só que aí eu criancinha, aceitei Jesus ali, mas eu criancinha. Naquela cidade não tinha ninguém que era crente, não tinha igreja, né?
O povo ali tudo idólatra, mata e morre por causa da imagem, né? Então, mas eu já era escolhida, né? Eu passei exatamente quando eu comecei a passar tudo isso, eu já era escolhida. Deus já tinha um plano na minha vida, né? Então, eu saí de lá, finalmente, agora saí de lá, consegui sair lá de Fortaleza de ser escrava, né? Cheguei na minha cidade, cheguei em casa. Quando eu cheguei lá na cidade de Mauriti, eu tive que ir para minha casa a pé, porque eu não tinha dinheiro, né? Andar aqueles quilômetros todo a pé, no sol quente. Aí eu cheguei em casa, meu pai e minha mãe ficaram surpresos, né? E aí eu perguntei para eles se todo mês estava chegando dinheiro, se aquela miserável tinha mandado dinheiro todo mês para eles. Ela falou, não, nunca chegou nem um centavo aqui, nem uma carta, nem notícia sua, nem nada, né? Aí novamente lá vai eu, de novo, procurar emprego, né? Na mesma cidadezinha ali perto, uns 6 quilômetros da casa do meu pai. Aí graças a Deus arrumei. Dessa vez Deus preparou uma patroa boa. Ela se chamava Ruth, uma pessoa maravilhosa, né? Até meu esposo conhece, porque quando ele foi lá no Ceará comigo, há 8 anos atrás, eu levei ele lá na casa dela, ela conheceu. Então, agora eu estava ali feliz, contente, estava com a Ruth, uma pessoa que me tratava não como uma empregada, mas me tratava como uma irmã. Porque todo lugar que ela ia, festa, aniversário, clube, tudo que ela ia, ela me levava. E qualquer pessoa que perguntasse para mim o que eu era dela, ela falava, é minha irmã. Quando a pessoa não conhecia a família dela, porque o marido dela também mudava muito de cidade, porque ele era bancário, então ele sempre era transferido, né? Então, nós moramos em Campos Sales, né? Que é próximo do Crato, moramos no Crato, em Mauriti, né? Então, quando era uma cidade que ninguém conhecia, ninguém da família dela, ela falava, é minha irmã. Então, estava tudo bem ali, na casa dela, eu estava muito feliz. Mas aí começou o problema novamente. Só foi para aliviar a luta, né? E depois começou tudo de novo. Tinha um rapaz naquela cidade que ele era filho de policial e ele gostava de abusar de todas jovenzinha pobrezinha, né? Todas empregadas domésticas, né? Porque antigamente, há 40 anos atrás, no norte, hoje em dia ainda tem isso, mas há 40 anos atrás era muito pior, porque eles abusavam das meninas pobres e ficava por isso mesmo. Hoje em dia tem lei, mesmo assim ainda fica impune. E há 40 anos atrás? Ficava impune mesmo. Aí eu era bonita quando eu era jovem, né? Normal, a pessoa ser jovem é bonito, né? Ser adolescente, né? Há 40 anos atrás eu era bonita, né? Aí ele começou ficar de olho em mim, né? Começou a ficar de olho em mim, ficar de olho em mim. E aí, eu inocente, né? Eu inocente. Não tinha noção, né? Do perigo. Aí, a minha patroa, eu falei para minha patroa Ruth, ela falou, ó, esse cara não presta, ele não vale nada. Esse cara, ele quer te fazer mal, porque é costume dele fazer mal a todas as menininhas da cidade. Tem muitas aqui que está grávida dele, outros que já têm filho, ele não dá pensão, não faz nada e fica por isso mesmo, que ele é filho de policial, ele tem costas quentes, né? Então, quando ele vier para o seu lado, sai fora, não se aproxima dele. E assim eu fui fazendo, né? Fui fazendo, só que uma hora ele se irritou, né? Uma hora ele se irritou e aí ele queria partir para a violência, né? Cidade pequena sabe como que é. Um dia, a tia da Ruth saiu para ir numa loja comprar algo, né? Aí ela passou, que aquele povo é tudo católico, né? Ela passou
por a igreja, aí entrou na igreja, né? E fez uma oração lá. Enquanto ela entrou na igreja, ela ouviu a voz dele com outro coleguinha lá. E aí ela parou de orar e ficou escutando o que eles estavam conversando, né? E aí ela escutou que eles dois estavam tramando, combinando, porque à noite eu sempre vinha na praça, né? E depois ia embora sozinha, né? Que dentro da cidade não tinha perigo, né? Cidade pequenininha, 40 anos atrás, não tinha perigo, né? Mas aí ela viu quando eles estavam combinando que quando eu saísse da praça, um ia por uma rua, né? E outro ia por outra, e me pegavam à força e fazia festa. Iam me estrupar, ia ser um estrupo coletivo, né? E aí, a Quitéria, o nome dela era Quitéria, a Quitéria foi correndo lá na casa da sobrinha dela falar para mim, porque todo mundo gostava de mim, né? Graças a Deus. Aí foi falar para mim. Aí o que foi que eu fiz? Eu tive que vir embora da cidade. Porque na rua, à noite, eu não ia poder mais sair, né? Porque dia mais dias, menos dias, eles iam fazer algo contra mim, né? Aí eu tive que sair de lá. Aí eu vim aqui para São Paulo, eu comprei minha passagem e vim aqui para São Paulo. Aí começa tudo de novo, né? Aí eu comecei a trabalhar. Aí eu cheguei aqui em São Paulo, morei um tempo com uma irmã minha, né? Nos primeiros meses, né? Morei aqui com ela, cuidava do filho dela, para ela. E aí depois eu quis arrumar emprego, né? E aí dividia aluguel com a colega e trabalhava em empresa, né? E aí depois não deu certo. Eu saí dessa empresa porque essa empresa eu tinha que entrar, era 6 horas da manhã e o local dela, por onde passava, não passava ônibus. Tinha uma mata assim que eu tinha que entrar mata dentro sozinha, né? Muito cedo, 5h30 da manhã passar ali, e as pessoas que entravam às 8 da manhã falavam, né? Que tinha corpos lá, que tinha, sabe, sempre tinha alguém assassinado ali, né? E aí eu fui pegando medo, né? E pedi a conta dessa empresa, né? E aí depois eu conheci outra colega e ela me convidou para mim ir para o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro com ela. Nossa, eu não tinha noção do que era sofrimento. Rio de Janeiro eu sofri, né? Misericórdia, eu sofri porque ela acabou vindo embora. Eu já tinha arrumado um emprego lá, eu fiquei por lá, eu trabalhava no Clube da Gávea, Sociedade Germânia, né?